Olá, tudo bem? Ora, no dia do Pi tinha que falar sobre filósofos gregos. No outro dia estava a ouvir um episódio do podcast de Happiness Lab, da doutora Laurie Santos, que fala muitas vezes nos últimos episódios sobre teorias da antiguidade sobre a felicidade. E um dos assuntos que ela abordou nesse podcast foi o método socrático. E como é que há ligação entre o método socrático, a vida cotidiana e o bem-estar e a felicidade? Ora bem, Sócrates foi um filósofo grego que viveu há mais de 2400 anos em Atenas. E como ele era um filho de profissionais respeitados, não era propriamente advogados e médicos na altura, eu acho que a mãe dele era costureira e o pai dele era sapateiro. Estou na dúvida. Mas como eles tinham algumas posses, Sócrates foi-lhe permitido fazer uma coisa que não era muito comum e que nos dias de hoje é um bocadinho mal vista até, que é ele passava os dias na rua a interpelar as pessoas para ter conversas com elas sobre filosofia, sobre moral, sobre a vida em geral, sobre a justiça. E, basicamente, ele acabou por não deixar registros nenhuns. Os únicos registros que foram guardados, ou que existem neste momento, são registros dos discípulos dele, dos seguidores dele. Platão, por exemplo, foi um dos mais conhecidos. Entre outras coisas, Sócrates ficou conhecido pelo famoso método socrático. O método socrático, que também é conhecido como maiêutica, que significa parir, dar à luz, parir o conhecimento, assenta principalmente em duas fases. Na primeira fase, Sócrates costumava, ao interpelar as pessoas, fazê-las através de questionamento, ele fazia-as duvidar das suas próprias, da crença que eles tinham em determinado assunto, ou a confiança que eles tinham em determinado assunto. Tudo para depois, numa segunda fase, lhes abrir os olhos e os fazerem ver outras hipóteses, outras avenidas, outras formas de pensar que lhes permitissem evoluir, pensar de outra forma, ver as coisas de outra maneira. Ora, o método socrático acaba por ser uma forma excelente para nós analisarmos como nos estamos a sentir e o que é que estamos a sentir, de maneira a melhorarmos a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Porque, libertando-nos ou questionarmos-nos, nós abrimos-nos a encontrar as crenças, as limitações, aquilo que nos impuseram ou que nós nos impusemos e que nos impede de fazer aquilo que nos faz realmente felizes, como por exemplo viver de um hobby ou de um talento. Estudos mostram que dedicar-nos a um talento ou a um hobby pode ter imensos benefícios, principalmente em termos de saúde, bem-estar, saúde física e psicológica, porque a satisfação de realizarmos ou de fazermos alguma coisa que nos satisfaz, que nos motiva, faz com que, além do prazer que sentimos no imediato, ainda se libertem endorfinas no nosso cérebro, o que nos faz sentir ainda melhor, ainda mais felizes e, por outro lado, ajuda a reduzir, a aliviar o stress, a ansiedade e, portanto, melhora a nossa saúde psicológica. Em suma, ao questionarmos aquilo que achamos que acreditamos piamente, podemos abrir portas a que outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo
outras formas de estar, nos permitam viver mais intensamente, viver com mais satisfação, viver com mais alegria e mais felicidade. Isto vê-se muito nas crises de meia-idade. Eu sou um exemplo crasso disso. Quando nós chegamos a determinada altura e começamos a olhar para aquilo que já passou e para aquilo que ainda nos falta viver e a pensar realmente como é que eu quero viver o resto dos meus dias, que tipo de legado é que eu quero deixar no mundo. E, ao investirmos tempo e esforço em algo que nos traz alegria, estamos ainda a proporcionar-nos a possibilidade de criarmos um sentido de propósito, de missão, de realização, a sentirmos que servimos o mundo. E isto não há como não trazer mais felicidade e bem-estar. O Sócrates, neste momento, onde quer que esteja aí pelas ondas do universo, deve estar a rebolar-se a rir por perceber que nós demorámos 2400 anos a perceber isto. E outra coisa que me esqueci de referir. O método socrático pode ser usado para nós mesmos de uma forma muito simples. Se nós pensarmos, quando qualquer coisa vem à nossa mente e que nós queremos discutir, queremos perceber, perguntamos sempre: por que é que pensas isso? Por que é que pensas nisso? O que é que te leva a pensar isto? E se fizermos estas questões uma série de vezes, vamos acabar por, como a cebola, descascar algumas das camadas que nos impedem de ver aquilo que realmente está no centro daquela nossa questão. Isto pode ser levado para um outro plano, que é a meditação é uma forma não verbal do método socrático, porque basicamente nós sentamos-nos, concentramos-nos num ponto, num objeto, na nossa respiração e deixamos os pensamentos fluírem, deixamos-os vir e ir. E basicamente, ao fazermos esta observação daquilo que nos vai surgindo, acabamos aos poucos por perceber de onde vêm esses pensamentos, quais são as motivações, o que é que nos leva a pensar isso. E assim sendo, podemos chegar às causas e trabalhar sobre elas. E como de costume, se este conteúdo vos agrada, se acham que faz sentido, se querem que eu continue a fazê-lo, subscrevam o canal, carreguem no gosto, definam para receberem notificações quando eu publicar novos conteúdos. Obrigado. Até à próxima.